Solidariedade e amor ao próximo não era uma coisa que a gente tinha que pensar para fazer. É uma coisa que tem que ser natural de todo crente. Jesus definiu, Jesus limitou ali a lei, resumiu a lei, a melhor palavra, em uma coisa só: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A lei, pelo que ele nos mostrou, se resumia apenas em amor. Então o amor é uma coisa que tem que ser natural para o crente, para o cristão. E é inerente à nossa fé. Prestar solidariedade, ser solidário, é uma coisa que a gente tem que fazer sem pensar. Infelizmente, às vezes a gente ainda vê algumas pessoas julgando se deve ou não deve ajudar o fulano, o ciclano, se eu faço, se eu não faço, se merece, se não merece. Mas o coração solidário na fé cristã não tem raciocínio, é um ato reflexo. Você vê e você faz. Não é isso? Não há espaço para negligência, para indiferença, para impiedade. O coração solidário ele tem que ter uma atitude agregadora. A gente tem que estar sempre buscando estar atendendo os outros, estar com o que a gente chama de empatia. Empatia é estar no lugar do outro, como se eu estivesse passando por aquela situação. Se eu estivesse passando por aquela situação X, o que eu gostaria que fizessem para mim, né? Isso é solidariedade. A palavra solidariedade vem, o radical dela, do português, é o sólido. Né? Duas coisas solidárias, duas peças solidárias na mecânica, são duas peças que estão sempre juntas, que não se separam. Elas são solidárias, são duas, mas são unidas em uma só. E a gente precisa ser assim naquilo que tem a ver com o amor ao próximo. Temos que ser solidários aos outros. E Paulo, lá em Filipenses 2, que é o nosso textuário, Filipenses 2, de 1 a 11, ele fala disso, de amor fraternal, exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranhados afetos e misericórdios, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, mesmo pensamento, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo. Você não faça alguma coisa porque eu gosto mais daquele irmão ou daquele grupo de irmãos do que aquele outro. Não façais por partidarismo ou por vanglória. Olha, eu fiz, né? Eu me vangloriar. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha a forma como Paulo fala. Ele não fala só para fazer o bem, ele fala para fazer o bem considerando os outros superiores a mim. Eu tenho que fazer sem partidarismo, sem preferências, sem vanglória. Não é para me vangloriar que eu faço bem, que eu faço e aconteço, ok? E eu tenho que fazer considerando o meu próximo superior a mim mesmo. Quando a gente pensa, às vezes, em condições econômicas, classe social, essas coisas, pensar como o outro superior a nós mesmos é uma coisa que um pouquinho até complicada para a gente, né? A gente, geralmente, quando fala superior, a gente pensa em hierarquia. Em hierarquia, ou a gente vai para o trabalho, ou a gente vai para a faculdade, quem está mais avançado no curso, quem está mais atrasado. No mercado de trabalho, o tempo do trabalho, experiência às vezes, não é isso? E na igreja, às vezes, a gente também pensa numa hierarquia, né? Quem é mais importante, quem está num cargo, quem é pastor, como pessoa, né? Tem a hierarquia, mas pensando, eu estou num determinado cargo e o irmão não faz nada na igreja, não é isso? Ou então na classe social, poder econômico poder aquisitivo, quem mora numa região mais luxuosa, uma região mais simples,
e a gente sempre, de alguma forma, classifica a humanidade, né? Classifica a nossa sociedade. E ele fala que é para considerar os outros superiores a nós mesmos, independente de que ponto você está aí, considerar os outros sempre mais importantes, mais superiores, a ponto de você correr atrás para atender aquela pessoa. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Né? Ou seja, não é o que é dos outros é meu, mas cuidar do que é dos outros como se meu fosse. A gente vê às vezes o carro do vizinho com a janela aberta, fulano sempre esquece. Não, vai lá, avisa. Pode entrar um roedor ali e causar uma confusão, pode entrar um outro inseto ali e dar um problema. Então, vamos ajudar, vamos nos preocupar em considerar as coisas dos outros. Né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, Paulo está indo por exemplo de Cristo. Sendo Deus, se fez homem. Né? E enquanto homem, não se usurpou de ser homem. Ele não deixou de ser homem. Eu não vou fazer isso não, eu não preciso fazer isso, eu sou Deus. Né? Ele não pensou dessa forma. Sendo homem, ele morreu por nós. Então, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Então, sendo Deus, ele se fez homem, assumiu a forma de servo, aquele que serve aos outros, tornando-se semelhança de homens. Então, negando o seu poder celestial, mas como forma humana, né? E reconhecido em figura humana. Ele se fez homem, ele teve todas as características, assumiu todas as características de um ser humano normal. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte de cruz. Então, o amor foi tão grande, mas tão grande, que não só se fez homem, como se humilhou e morreu numa cruz. Pelo que Deus também o exaltou pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o exemplo que Paulo coloca aqui aos Filipenses é o exemplo de Cristo. Ele se fez homem, ele, sendo Deus, não usurpou a sua missão ali, o amor de Deus, né? E morreu numa cruz por nós, se fez servo. E o pensamento solidário, a solidariedade é essa. Eu preciso me fazer como servo dos outros. Eu preciso servir os outros. Né? Tende vós, o pastor coloca aqui a tradução, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, ele transcreve na revista, o mesmo sentimento. Solidariedade é ter o mesmo sentimento de amor que Cristo teve. É o firme compromisso de ter a mesma disposição que houve em Cristo. Por que compromisso? Porque a gente falha, né? A gente escorrega, a gente muitas vezes pensa antes de ajudar em vez de ajudar antes de pensar. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que o falso, a mentira, acaba sendo um meio de subsistência. Então, quando a gente vê alguém pedindo alguma coisa, o primeiro pensamento é isso, é golpe. Né? Fulano podia estar trabalhando, fulano podia estar fazendo isso, fulano podia estar fazendo aquilo. De fato, tem muito na nossa sociedade, mas é complicado a gente julgar essas pessoas. Essa é a lição número 4 da revista Palavra e Vida, edição 66. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense.
e distribuída pelo site batistafluminense.org.br. Essa edição 66 tem por título Esperança em Tempo de Quarentena. Ela é bem direcionada para o assunto da vida, da situação que nós estamos vivendo nesses tempos. E o autor foi o pastor Mateus Dutra Rebelo. Bom, então, engajamento solidário. Engajar é estar ali envolvido, estar imerso numa determinada coisa, estar enganjado em alguma coisa. E solidário é estar junto, né? Estar soldado ali junto, né? Estar ajudando aos outros. Bom, o primeiro tópico aqui, ele coloca como a motivação da ação solidária. Amor. Amor. Hoje a gente vive uma situação muito diferente de tudo que essa geração viveu. Nós estamos quebrando paradigmas nossos para poder sobreviver. Paradigma é algo que a gente tem por definição em nossa cabeça, e quando alguém fala alguma coisa, a gente já entende daquela forma. Então existem paradigmas que a gente tem por inerente. Por exemplo, quando as igrejas batistas fizeram a revisão do cantor cristão primário para o culto cristão, muitos acharam que aquilo era pecado. Até mesmo porque muitas Bíblias se vendiam. A minha primeira Bíblia tinha a Bíblia com o cantor cristão junto. E como é que eu ia definir que o cantor cristão não era parte da Bíblia? Né? De adolescente, de jovenzinho, eu já tinha aquilo ali como uma coisa só. Então tinha um paradigma de que o cantor cristão era texto sagrado, não podia ser mexido. Mas isso não está escrito em lugar nenhum. Né? Eram hinos, sim, hinos inspirados, são sagrados, mas não havia sobre eles a mesma palavra que é na Bíblia, que não podia mexer uma vírgula daquele texto. Né? A Bíblia não pode ser mexida, é o texto sagrado. A gente pode refazer as traduções, trazendo para um vocabulário mais contemporâneo, porque a linguagem altera, mas a Bíblia é texto sagrado. Então, o paradigma é isso. Um outro paradigma que esses dias eu estava discutindo, por conta da discussão de um assunto, eu e um pastor chegamos a uma discussão que ele falava assim: não, mas a Bíblia está dizendo que a gente tem que se reunir para fazer isso. Eu falei: tá, mas a gente está aqui numa ferramenta virtualizada, estamos nos reunindo. Não, reunir é encontro, é presencial. Aí, depois de um tempo, eu falei: olha, desculpa, mas desde que eu comecei a trabalhar, lá pelos idos de 97, eu vejo o pessoal usando a ferramenta de videoconferência. Em 97 não era popular, em 97 eram sistemas caros, mas se chamava reunião por videoconferência. E a gente começou a chamar reunião por videoconferência e reunião presencial, porque indo no português, a palavra reunião não está definida como um contato físico pessoal, interação física pessoal. A reunião está definida como encontro. Encontro não está definido também que é coisa física e pessoal. Então, o encontro via uma ferramenta que permita a interatividade o tempo todo, né? Ele é um encontro, é uma reunião pelo meio virtual, reunião por um meio informatizado, mas é uma reunião. Então, é um paradigma que precisa ser quebrado. Quem já tinha no meio profissional esse costume de usar esse tipo de ferramenta, não estranha hoje chamar videoconferência de reunião. Não há essa estranheza, né? A videoconferência, ela continua sendo uma reunião. Não, então a gente pode fazer certas coisas por videoconferência? Vários julgamentos que podemos fazer, né? Podemos fazer vários julgamentos. E tem muitas coisas novas que estamos descobrindo. Novas porque a imposição de ficar em casa, de não sair, de evitar interações pessoais, ela é uma imposição que a gente precisa ajudar, né? Respeitar.
E essa imposição, essa necessidade tem nos trazido várias coisas. A gente está descobrindo, por exemplo, a carência de convivência física. As pessoas estão ficando carentes de se encontrar fisicamente com as outras. Mesmo que não cumprimentasse com um aperto de mão, com um abraço, né? Mesmo que fosse só um tchauzinho, muitas pessoas estão ficando carentes desse contato físico. E isso tudo impacta a nossa sociedade. O paradigma que nós estamos quebrando não é só o excesso de higiene, o uso de máscara, é todo o nosso modo de viver. Vejam que alunos começaram com estudo virtual, EAD, praticamente no início da pandemia. Algumas escolas já entraram direto nisso, outras tiveram mais dificuldades, mas são paradigmas que a gente teve que quebrar para levar a sério o que estava acontecendo. Agora, muitas discussões estão acontecendo em torno disso. Muitos estão achando que é exagero tudo que nós estamos fazendo, que não vai ter efeito nenhum, não acha que é necessário ou que não é necessário. Eu mesmo, quando peguei o primeiro aviso escolar, falei, olha lá, estão aproveitando aqui para... A escola está aproveitando para economizar, né? Principalmente escola particular, a gente tem esse tipo de pensamento. Não vai querer ligar o ar-condicionado, vai abrir a janela. Agora tem que levar até água de casa, olha só que absurdo. Foram as primeiras prescrições que vieram da escola logo no iniciozinho disso. E eu realmente discuti. Agora, o problema não é se serve, se não serve, se dá, se não dá. O problema é que a gente precisa ter um zelo, ter um cuidado com as outras pessoas. Não sabemos muito bem o que essa doença faz. Esse é o principal problema. A gente não tem uma consciência correta, global, né, certeira daqueles efeitos que a doença faz, de como ela começa, de como detectar no início. A gente devia estar testando todo mundo, mas o teste não tem teste para todo mundo. Tem que fabricar, tem que distribuir, tem que baratear. Até bem pouco tempo um teste na farmácia custava R$350. Quem que pode pagar R$350? Não são muitos, não são muitos. E talvez o custo do teste nem seja todo esse. Mas enfim, a gente não sabe como essa doença se comporta de forma convicta. A gente tem várias observações e as observações ficam com tempo. Então, sabemos que as pessoas, a maioria das pessoas que estão morrendo tem um grupo de risco bem definido. Então a gente sabe quando tem comorbidades, duas doenças, né, elas juntas, aquelas da convivência ali, elas podem... a pessoa é do grupo de risco, idosos são do grupo de risco. A gente tem alguns grupos ali que a gente consegue mapear rapidamente, que são o maior índice daqueles que estão indo a óbito, né? Mas o fato nosso é fazer isso tudo por conta de zelo, né? A gente precisa superar as divergências, superar o que eu penso por conta da necessidade de zelar pelos outros. O amor precisa fazer isso. O amor precisa superar a minha opinião para eu poder zelar pelos outros. Então eu preciso não saber, não julgar para ajudar. Eu preciso ajudar sem julgar. Às vezes é complicado, porque fazer uma coisa que a gente não quer fazer, ela é muito mais difícil do que fazer uma coisa que a gente quer fazer, né? E o julgamento é bem isso. Eu colocar naquilo se eu acho que deve ou não. É um mérito. Tem mérito? Devo fazer ou não? É para fazer? Isso vai ser realmente necessário ou não? Senão eu não vou fazer. Mas o amor, ele age com zelo. Ele erra para mais. Se eu preciso fazer alguma coisa, se eu não sei se vai dar certo, mas é o melhor que a gente tem, então eu vou e faço. Eu erro por exagero, mas
buscando o zelo. Por amor a essa humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu em forma humana, sujeitando-se a todas as dores inerentes a essa condição. Existindo o texto, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Jesus não julgou o mérito da questão. Ele não julgou. Ora, será que eu vou morrer e a minha morte vai salvar 99%, 95% da humanidade? Será que todo mundo vai crer? Porque se vai ser assim, então, para salvar 1% da humanidade não faz sentido. Ele não fez isso. Ele foi lá e morreu na cruz, independente do que ele pensava, independente do que ele achava. Ele não se usurpou ser igual a Deus. Morreu na cruz para nos salvar. Foi um ato extraordinário. A gente precisa nos desapegar do lugar de conforto que servimos e fazer o que for necessário, da maneira que for necessário. Esse aqui é o grande problema, A gente tem que se esvaziar, tende em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Fazer a mesma coisa que Cristo fez. Então, a motivação para o engajamento solidário é o amor. O amor é necessário. Foi esse amor que levou Jesus a morrer na cruz por nós. E é esse amor que precisa mover a sociedade a fazer o que é necessário para que a gente ajude as outras pessoas. O segundo tópico fala do contexto da ação solidária. O contexto da ação solidária foi a morte iminente. Jesus praticou seu ato mesmo dentro de uma morte, de um contexto de morte iminente. E nós? Nós não temos vacina, nós não temos remédio, e nós temos um sentimento de preservação. Agora, a população geral já está ficando cansada da quarentena, e está relaxando com relação a várias medidas. A gente vê isso em vários e vários lugares do mundo. Não estou falando de Brasil, não, estou falando de mundo. As pessoas querendo ir para a rua, as pessoas indo trabalhar, as pessoas indo à praia, indo se divertir, porque estão cansadas de estar dentro de casa. E porque, assim, é só 6% da população que morre, a maioria dos jovens e saudáveis, ela passa desapercebida, e de fato a gente tem visto aí algumas pessoas testando positivo que não tiveram nenhum sintoma. Isso acontece, porque a doença a gente não sabe como é que é. Mas é exatamente essa dúvida que nos bota em xeque. A gente sabe que o idoso, que o que tem comorbidade, tem um risco muito grande. Isso está causando a tal da reclusão, a tal da quarentena, o distanciamento físico das pessoas. É ruim falar de distanciamento social, Quando a gente busca ali estar em reunião por meio virtual, por uma ferramenta informatizada, a gente está buscando se sociabilizar. Não com contato físico, mas a gente está buscando se socializar. Então a gente não está buscando distanciamento social, a gente está buscando o distanciamento físico. E a reclusão é um meio que a gente tem hoje de manutenção da saúde, para sobrevivência. O motivo é a sobrevivência. Não é a reclusão a solução para isso. A gente sabe que não é. Mas a reclusão, o estar em casa e evitar contato, vai diminuir a interação entre as pessoas. Isso já se sabe há mais de 1000 anos, que as doenças se pegam por algum tipo de contato, por algum tipo de interação. E no que pese não saber como essa doença funciona, a gente busca evitar o contato
para que o vírus não se propague. Para que o vírus não... A gente não quer que o vírus se propague. A gente não quer que o vírus se propague com uma determinada rapidez, de tal maneira que eu consiga ter condições de cuidar. Condições de cuidar. O pessoal fala muito de leitos, mas não é só o leito. Você não precisa só da cama, né? Ou do respirador para que a pessoa possa sobreviver caso entre na necessidade de respiração mecânica algo que foi verificado com essa doença. A pessoa precisa da cama, do leito, mas precisa ter médico para estar cuidando dela. Um número X de médicos consegue cuidar um número Y de leitos num determinado turno. Então você tem que ter turnos também. E ao longo do desenrolar da história, médicos estão ficando doentes e eles precisam sair desses turnos. E alguns estão indo a óbito, porque fazem parte dos grupos de risco. Então, além disso, para que a pessoa esteja entubada, ela precisa estar sedada. Então também é necessário os remédios, não só para o tratamento, como para a sedação, para conseguir colocar em respiração mecânica. Então, veja que o esforço, que não é local, o esforço mundial, 250 e poucos países estão enfrentando o coronavírus, quase todos os países do mundo, né? O esforço mundial é um esforço de preservação, de ter um número mínimo de vítimas fatais, ok? Se os governantes, se as organizações estão fazendo certo ou errado, a gente não sabe. A gente julga, a gente tem nossas opiniões, né? O que não cabe a nós é julgar se eu devo ou não fazer. Eu preciso ser solidário. Se é isso que a gente tem para fazer, a gente precisa fazer. E a nossa realidade espiritual, ela é bem semelhante. Existe uma doença que nos leva à morte. É uma luta pela vida, a nossa realidade espiritual. O pecado nos leva à morte. E é muito mais complicado do que outra doença qualquer, porque o pecado nos leva à morte eterna. Não vai ter outra chance. É eterno. E também muito diferente de qualquer doença que tem um grupo de risco que a gente consegue definir, o pecado, todos nós somos do grupo de risco do pecado. Ele pode nos atingir a todos e ele pode nos levar à morte eterna. A todos nós. A solução, a vacina, para isso, graças a Deus, existe. O remédio, a vacina existe, que é Cristo. Cristo morreu na cruz por nós. Então o pecado tem remédio, mas a gente precisa ir lá tomar. O salmista, ele coloca uma angústia ali, que o homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura. Salmo 89, 48. Então o salmista, lá no Velho Testamento, tinha uma perspectiva de que todos os homens enfrentariam a morte. Isso seria um grande temor, né? O poder da sepultura, olha só que coisa, agregando poder à morte, né? Atribuindo. E Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 55, ele coloca: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Paulo, ele já entendido da situação da salvação que Jesus nos proporcionou, Paulo se sentiu, e a gente deve se sentir assim, como crentes, né, como crentes salvos, libertos da morte, não ter medo da morte. Não precisamos mais ter medo da morte, porque sabemos, como crentes, que temos uma salvação eterna, né? Foi uma reviravolta ali de condenados para libertos, né? Jesus, em seu gesto de amor, ele produziu para a gente a imunização capaz de nos libertar. Hoje a gente vive uma situação mais ou menos aqui no nosso mundo físico. Nós estamos reclusos em casa porque não temos uma vacina. Saímos até, né? As pessoas estão proibidas de sair. Em alguns lugares a polícia está agindo de uma forma um pouco mais contundente, mas no geral a gente pode ir para a rua. Eu tenho visto muitos adolescentes fazendo o rolê lá na rua, estou vendo. A gente vê gente saindo para lazer. Tem gente que não fica em casa. Mas
alguns não saem mesmo, porque o risco da morte, a morte iminente, os faz ficar reclusos. E a vacina ou o remédio traria a liberdade para isso tudo. Então, na questão do pecado, paralelo traçado aqui, muito interessante, né? O contexto da ação solidária de Cristo, quando Cristo foi solidário, porque havia morte iminente, e a morte iminente era nossa. Veja, Jesus não tinha a sua morte iminente, eterna, porque Jesus é eterno, é Deus. Jesus fez uma ação solidária porque a morte iminente era nossa. Nós iminentemente morreríamos. Ou seja, ficar em casa não porque eu sou jovem, eu tenho a saúde perfeita, não vai acontecer nada comigo. Eu vou ficar em casa porque existe alguém que vai contrair essa doença e vai acabar morrendo. E eu não posso ser um vetor para levar isso à frente. O terceiro tópico fala da ação solidária como auto-sacrifício. E a pergunta é, o que nós estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos? O que você está disposto a dar por aquilo que acredita? O autor aqui traz aquele episódio da viúva, da viúva pobre com Jesus, lá em Lucas 21, de 1 a 4. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse, em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Jesus está vendo esta oferta não pelo aspecto qualitativo, mas sim pelo aspecto... Jesus está vendo essa oferta pela sua efetividade. E a efetividade da oferta não é pelo aspecto quantitativo, e sim pelo qualitativo, ok? Então, o que Jesus está vendo? Não é a quantidade do dinheiro que vai causar um melhor culto a Deus. A oferta aqui é um culto a Deus. Ali é cultuar com aquilo que eu tenho de melhor. E cultuar com aquilo que eu tenho de melhor, dando o que sobra, é qualitativamente pior do que cultuar a Deus com tudo que eu tenho, mesmo que esse tudo seja quase nada. É isso que Jesus está falando. A oferta da viúva foi qualitativamente muito maior do que a oferta dos homens que tinham dinheiro, ok? Porque eles davam aquilo que estava sobrando. É aquela história, né? Eu vou separar o dízimo, mas primeiro deixa eu pagar as contas. Se eu fizer isso, não tem dízimo. Se eu for fazer isso, não tem dízimo. Alguma vez falaram, eu dou o dízimo do bruto, né? Dá o dízimo do líquido. Bom, o líquido já vem descontos que são contas que eu estou pagando. Imposto de renda é uma conta que eu tenho que pagar, não é isso? Então, eu vou primeiro pagar as contas para depois tirar o dízimo. Se eu for fazer isso, não vai sobrar nada. E aqueles homens estavam fazendo mais ou menos isso. Pagava tudo que tinha e do que sobrava dava um pouquinho. A viúva não. A viúva pegou tudo que tinha e deu. E por isso que a pergunta do início do tópico foi o que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos e não quanto estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos. A nossa oferta, ela precisa ser qualitativa, não quantitativa. E a gente volta à questão da discussão. Será que o que a gente está fazendo é suficiente? Será que é realmente necessário eu ficar longe das pessoas, 1,5 m, 2 metros, na fila do supermercado, na vizinhança? Será que eu preciso mesmo ficar passando álcool em gel na mão o tempo todo? Aí quando eu chego do supermercado, compra de mês agora está sendo horrível. Horrível. Você pega ali, quase 100 produtos para o mês ali da tua casa, às vezes mais, né? Uma caixa de leite, às vezes vem com 200, uma caixa de leite só vem com 12, às vezes vai a 200 itens ali.
pegar um por um, borrifar álcool em gel, passar um pano, deixar secar para depois botar no armário. Olha, está sendo muito chato. Está sendo horrível. Andar de máscara é horrível. Aquilo faz com que eu fique respirando meu gás carbônico, né? E o ar fica pesado ali, dá dificuldade de respirar. Eu não posso mais cumprimentar as pessoas, eu não posso mais abraçar o irmão, uma irmã. A gente faz em casa. A gente já está aqui no ambiente de convivência mesmo, né? Mas se algumas pessoas, tem pessoas que são idosas e tem que ir trabalhar. Dentro da sua casa tem a pessoa idosa, e aí até dessas pessoas está evitando contato. Olha, evitar sair de casa, a gente quer sair de casa, a gente não aguenta mais, deixar de trabalhar muitas vezes está causando dificuldades financeiras. Algumas pessoas não têm o que comer, e não tem jeito, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer alguma coisa. Mas algumas pessoas, reduzindo o seu trabalho, está reduzindo o seu salário e está apertando a sua vida, né? Essas coisas, essas perguntas, né? Será que isso tudo faz sentido? São perguntas do aspecto quantitativo, né? O quanto eu estou fazendo que de fato vai causar efeito. Mas o engajamento solidário, dito aqui, é o qualitativo. Eu estou fazendo por quê? Porque eu vou abençoar alguém, deixando de fazer essas coisas. Eu estou fazendo porque é o que está ao meu alcance, mesmo não sabendo se se é efetivo ou não, sabe? Isso é que é engajamento solidário. Eu não vou julgar se é certo ou errado. Para ajudar, eu não preciso julgar. Para ajudar, eu preciso ajudar de forma sem julgar, né? De forma pronta. Na oferta da viúva, ela queria honrar a Deus e ela conseguiu. Foi um ato autêntico de culto. E aqueles que estavam dando muito dinheiro não estavam com um ato autêntico de culto tão grande assim. A gente precisa estar consciente dessas coisas. Eu vejo muita gente discutindo realmente, olha, está tudo errado, o governo está fazendo errado. Bom, quem já teve gente próxima aí contaminado, pior, gente próxima que foi a óbito, está conseguindo enxergar que essa doença não é uma bobeira, não é uma coisa qualquer. Existe sim uma doença e ela é desconhecida. E a situação pode demorar um pouco mais do que a gente está pensando. E a gente precisa pensar que a vida, não sei se vai ser igual daqui para frente. Não a vida do crente no tocante à sua fé. Isso não pode mudar, né? Nossa fé não pode mudar. Mas a nossa vida, enquanto necessidade de ter ações diferenciadas, comportamentos diferenciados, olha, ela vai mudar. Ela vai mudar por um bom tempo. E eu não sei quando ela volta a ser o que era antes. Então a gente precisa estar disposto para ajudar. A gente precisa estar disposto a fazer o autossacrifício. A ação solidária, ela tem o autossacrifício. Tá? Então, voltando lá ao primeiro tópico, como motivação da ação solidária, o amor que Cristo teve por nós para morrer na cruz, e nós precisamos ter para proteger aquelas pessoas, principalmente aquelas que estão no grupo de risco. Eu falo proteger aquelas que estão no grupo de risco, mas tem um fator dessa doença que é bem desconhecido, então a gente não sabe se um jovem saudável vai a óbito ou não. A gente não sabe. Isso não está bem determinado. Tá? Então, o segundo tópico, o contexto da ação solidária, que é a morte iminente daqueles do grupo de risco, e por amor a gente faz as ações que precisam ser feitas. A ação solidária como autossacrifício, a ação propriamente dita, é um autossacrifício, e nós estamos nos sacrificando de ter que ficar em casa. Esses dias eu tirei uns dias de férias, 10 dias de férias dentro de casa. Já pensou? Eu fiz. Tem porquê, não tem como
fazer outra coisa. É um auto-sacrifício. E aí tem um caso prático apresentado aqui, que é o caso prático da igreja primitiva. Ficar em casa ou sair de casa, isso é uma coisa que a gente está percebendo no nosso dia a dia. Então, as pessoas estão ficando carentes porque não tem contato físico umas com as outras, as pessoas estão ficando irritadas porque não saem de casa, porque estão delimitadas a um espaço. Pessoas que moram em casas pequenas, deve ser muito pior, né? Eu tenho o apartamento que eu moro hoje não é tão pequeno assim, então dá para cada um ficar num cômodo ali e a gente se isolar, esfriar a cabeça para depois voltar a interagir, não é isso? Mas as pessoas estão se sentindo presas, confinadas, elas querem contato físico, elas querem liberdade, elas querem sair à rua e fazer o que quiserem, passear, correr, brincar, andar de bicicleta, mas não pode. Não pode porque vai propagar a doença. As pessoas estão descobrindo quanto elas têm necessidade de coisas simples. Eu já percebi há bastante tempo que eu tenho necessidade da luz do sol. É romântico isso? Não, eu preciso ver o sol, eu preciso tomar sol. Se eu não fizer isso, eu vou ficando triste, né? E isso é uma necessidade do ser humano. O problema é que a saída dessa crise, dessa situação mundial que nós estamos, não depende da capacidade individual de cada um, como o pessoal fala, né? Não depende da capacidade individual de solucionar o problema. Depende de uma capacidade coletiva. A ação para esse problema, que a gente conhece, que a gente sabe, o que está dando algum efeito, é a ação coletiva. Por que algum efeito? Porque quando a população de uma determinada cidade resolve começar a sair à rua e ter um tom de normalidade, a doença se propaga rapidamente, né? E aí os leitos começam a encher. Então a gente está vendo uma relação de causa e efeito, é o que a gente tem para medir, infelizmente. Mas olha só, se todo mundo pegar a doença e fica imunizado, é uma possibilidade, né? Mas também já estão falando de uma segunda, terceira onda da doença, de um segundo surto de coronavírus. E aí? Não sabemos. Não sabemos nada muito bem. Então, a gente precisa ter um agir coletivo. E esse é o caso prático que a gente via lá na igreja primitiva. Está lá em Atos 2, de 44 a 46. Todos os que criam estavam unidos. Os que criam estavam unidos. Está falando de uma união de crentes. E tinham tudo em comum. Não estava falando de uma sociedade toda que tinha tudo em comum. Estava falando de um grupo dos que criam. E eles tinham as suas coisas em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, ou seja, indo ao templo com a frequência que a gente quer estar indo, porque o templo, já estudamos isso aqui na primeira lição, o templo não é a igreja, o templo antigamente era a casa de Deus onde Deus habitava, no tabernáculo, né? Mas o templo hoje é o local de comunhão em que a gente tem com os nossos irmãos. Então a gente precisa perseverar no templo porque a gente precisa manter essa comunhão. Não tinha videoconferência naquela época também, né? Eles perseveravam no templo porque precisavam se encontrar. Então, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, né? Comiam com alegria e simplicidade de coração. Então veja que a igreja primitiva, os que criam, tinham tudo em comum. O que quer dizer isso aí? Qual era a situação da igreja primitiva? Ora, a gente já estudou em outra sequência de vídeos ali, que a igreja, ela nasceu dentro do judaísmo, dentro do povo judeu. Então, as pessoas que criam eram daquela, entre aspas, seita judaica, o caminho, lembra dessa história? Lá de trás. Então, essas pessoas eram tidas como pessoas que estavam, para o judaísmo, erradas.
E aí elas eram alijadas da sociedade. Toda a lei dizia que não era para aceitar os costumes dos povos estranhos. E quando Cristo veio para o seu povo, as pessoas interpretaram que Jesus estava trazendo coisas estranhas de outros povos e não aceitaram Jesus. Então, cada vez que um judeu se convertia ao cristianismo, ele perdia o amparo da sua família. E naquela época, as famílias eram muito diferentes. O esquema de sustento era muito diferente, porque só o homem podia trabalhar, então se ele morria, a viúva ficava desamparada, e aí o irmão do esposo ali, o que tinha falecido, tinha que assumir a viúva e sustentá-la também, então assumia os bens, a viúva sustentava tudo, então a hierarquia era diferente, o jeito era diferente. Além disso, uma viúva ela não podia trabalhar, então ela não tinha seu sustento, ela precisava ser amparada, um jovem precisava ser amparado. E quando alguém se convertia ao cristianismo, esse alguém era alijado da sociedade, ele perdia a sua capacidade, a sua sustentabilidade, não tinha ninguém para lhe sustentar, e também ele perdia a sua capacidade de trabalhar. Olha que coisa interessante. Então, os novos convertidos dentro do judaísmo passavam por problemas muito grandes. Mas o cara era um comerciante, ele era um grande fazendeiro. Ele era um grande fazendeiro, ninguém mais queria comprar dele. E aí? Vai vender para quem? Vai ganhar dinheiro como? Né? Ele tinha dificuldade de negociar. E aí é que o texto aqui de Atos descreve isso. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, porque várias pessoas passaram por dificuldades por crer no Evangelho. Muitas pessoas naquele tempo passaram por dificuldades por crer no Evangelho. E há um tempo atrás isso acontecia, a gente passava dificuldade socialmente de falar que era crente. E a gente tinha até às vezes medo de dizer que era crente. Eu lembro quando eu estava no antigo curso de alfabetização, eu era muito criança. A tia falou que podia levar alguma coisa para a escola. Aí eu resolvi levar minha Bíblia, né? E aquilo ali ainda era um colégio de freira, ainda era um colégio católico que eu estudava. Eu frequentava a igreja, era criado na igreja, mas o colégio particular mais próximo de casa era um colégio de freira. E aí, o que era o brinquedo do dia, né? Que hoje chama de brinquedo do dia, para mim foi a Bíblia. E aquilo ali acabou sendo uma atração da sala, porque a professora, que era católica, pegou para ver, que achava uma Bíblia sagrada, muito bonito, e ela começava a ler aquilo ali. Eu estava no curso de alfabetização. Nossa, mas esse texto aqui é muito complicado. Mas a gente vai lendo e vai aprendendo, né? E eu lembro, por isso que eu estou citando esse exemplo, eu lembro que uma colega chegou para mim e falou: cara, você não tem medo de ser crente, não? Porque é muito complicado, a gente tem medo de ser crente, não sei das quantas. Então, aquilo ali, eu era criança, né? Eu devia estar com 8 anos, 9, eu devia estar com 7 anos, alguma coisa assim, né? E ali a coleguinha trouxe uma característica, uma preocupação que a família dela com certeza passava para ela. Daquele momento quando ela viu que eu trouxe a Bíblia, ela falou: olha, eu também sou crente, mas eu não me atrevo a falar isso aqui. Né? Havia um medo ali. Então essa população aqui vivia certo temor. Lembra que depois que Jesus morreu, antes de Paulo se converter, o próprio Paulo estava perseguindo aqueles do caminho. A igreja era perseguida. Então eles viviam com um certo sigilo, porque precisavam sobreviver para pregar o evangelho. Ok? Então eles estavam numa situação muito complicada. E a solução para eles não era uma solução individual. Não era o que cada um podia fazer para pregar o evangelho, sobreviver e viver a fé. Eles tinham que viver juntos. Eles tinham que viver unidos.
Olha como esse caso é bem propício, próprio daquilo que a gente precisa fazer hoje. Hoje, independente do que a gente acredita com relação ao que está acontecendo na pandemia, com relação às medidas governamentais, com relação a tudo que está sendo feito, a gente precisa agir de forma coletiva. Havia ali na igreja primitiva uma vulnerabilidade. As pessoas que eram convertidos ficavam em situação de vulnerabilidade. E aqueles que já estavam mais efetivamente consolidados na fé podiam apoiar os outros. Veja, se um chefe de família se convertesse, apesar do risco perante a sociedade, ele tinha muito mais possibilidade de sobreviver, de mandar pessoas venderem coisas, empregados não convertidos venderem as suas coisas e trazer o dinheiro, né? Do que um jovem que não tinha ainda posses, bens, ou uma viúva e que se convertesse e não teria como sustentar ou nem teria o que comprar e vender. Então, as necessidades eram conjuntas e hoje as necessidades são conjuntas. As necessidades que nós temos não são minhas, são de outros, são de pessoas que estão no tal do grupo de risco, que a gente sabe hoje que é idosos e pessoas que têm comorbidades. Então, é necessário que a gente tenha essa ação solidária, que a gente faça essa ação solidária. Não é porque eu quero, não é porque isso ou aquilo vai resolver, mas é porque é o que é necessário fazer agora, né? Eu sinceramente não acredito que tantos países no mundo tomariam as mesmas medidas na proporção que estão tomando, sem que se houvesse realmente uma grande dúvida mundial de tudo que está acontecendo. Até mesmo porque as medidas de isolamento, as medidas de reclusão, não estão afetando só as pessoas, estão afetando a economia de todos esses países envolvidos. Claro, as pessoas vão sentir primeiro, é normal, é a ponta da linha, é quem depende lá de comer, a empresa não come, a empresa vai à falência, não é isso? Mas toda a economia do país sofrerá, de todos os países que estão passando por isso. Então, eu realmente não posso acreditar que essas medidas generalizadas estão sendo tomadas como ações irresponsáveis. São as ações que temos, as melhores que temos. E são ações coletivas, ações que necessitam o comportamento, um engajamento coletivo, um engajamento solidário coletivo. Jesus fez por nós algo que foi muito grande. Ele não julgou, ele não viu se a gente ia aproveitar ou não, ele não julgou a efetividade do que ele fez. Ele sabia que seria efetivo para aqueles que se convertessem. Mas tem muitos indo para o inferno porque não se convertem. Para esses, a salvação não tem a sua efetividade porque eles não querem a salvação. Então, Jesus poderia ter pensado nisso. Olha, será mesmo que eu devo morrer por aqui? Será que vai ser efetivo ou não? Mas Jesus não fez isso não. Ele morreu por todos nós, né? E a gente precisa ter, como o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Tenhamos o mesmo sentimento solidário com relação aos aos outros. Não ia falar aos nossos irmãos, mas a todos os outros, né? A gente precisa ter o sentimento solidário a todos os outros. Alguém pode falar assim, mas nós crentes não podemos ter medo disso, porque se a gente morrer,
vai para o céu. Falei, sim, a gente não precisa ter medo disso. A gente morrer vai para o céu, claro, concordo. Só que eu posso ser um vetor de transmissão da doença. Você já pensou que você pode estar mandando alguém para o inferno porque não creu em Cristo, porque não ouviu a pregação, porque pegou a doença que você ajudou a retransmitir? Olha que coisa estranha, né? Então a gente não pode cair nessa não. A gente tem que estar solidário. O amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. A igreja de Cristo precisa agir com amor. Independente do que a gente ache que está certo, que está errado, a gente tem que fazer isso do coração. A luta que nós estamos vivendo é comum a todos. E a luta do pecado também é comum a todos, né? É pela preservação da vida. Pecado trará morte eterna. E nós temos que lutar contra o pecado. Em paralelo, precisamos lutar pela preservação da vida, para que pessoas possam ter chance de ouvir a palavra de Deus. O fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, ao meu alcance, né? Mesmo que não pareça ser suficiente. Então, a quantidade não importa, importa a qualidade. Então, temos que fazer tudo que está ao nosso alcance, mesmo que não for, mesmo que a gente tenha dúvida que é ou não suficiente. E a igreja é o centro do fomento da solidariedade. Ela tem que ser o centro do fomento da solidariedade, porque solidariedade é amor. Deus é amor e nós temos que praticar o amor de Cristo. Que Deus nos ajude a agir em amor, tanto no efeito prático que nós estamos, na situação prática que nós estamos hoje, com relação à pandemia, aqueles que têm necessidade de se alimentar, a gente precisa fazer alguma coisa, dado o que a gente tem para os outros, quanto com relação à salvação. Não podemos ficar parados por conta da pandemia. Temos que trabalhar, temos que pregar o evangelho. E talvez agora seja até, entre aspas, mais fácil pregar o evangelho do que quando estávamos agindo de forma física. E vamos ter que agir. E precisamos agir. E precisamos continuar pregando o evangelho. Deus nos ajude a agir em amor e a viver em amor.